Francisco de Assis deixou a casa paterna, carregando consigo os grandes ensinamentos de sua mãe e o desejo de abraçar a vontade do Pai do céu. No início, queria viver uma vida de eremita, sozinho, mas logo o Senhor revelou ao jovem que eram os irmãos quem mostraria como deveria viver o Santo Evangelho. Assim, Francisco tem no coração o desejo de formar uma grande família universal, onde todos deveriam ser acolhidos e acolhidas. A família em nosso tempo é a célula-mãe, que gera novos filhos para a grande família de Deus. Homens e mulheres capazes de construir uma sociedade mais justa e solidária. Para mim, família, depois de Jesus Cristo, é a maior expressão do amor de Deus, né? Eu acredito que família, no sentido pleno da palavra, é a menor de todas as instituições, porém a mais bela e a mais nobre que existe. O homem e a mulher, a pessoa mais rica do mundo não é aquele que tem dinheiro, bens materiais, mas para mim é aquele que tem uma família, porque lá é onde nós nos encontramos, onde nós vivemos, dialogamos e recebemos tudo de bom, virtudes, valores, e sem dúvida alguma, família é isso, né? É a expressão máxima de um amor de um Deus na nossa vida, que também é família. Por isso que eu sempre acreditei que depois dele, o bem maior que nós temos é esta família. Família para a gente já diz tudo, certo? A família nós procuramos, desde o início, quando nós começamos a fazer parte, né, do SCC, da Pastoral Familiar, nós começamos a ter um entendimento melhor sobre a família. E nós somos abençoados por Deus pela nossa família, né? Nós temos 3 filhos e todos 3 são filhos maravilhosos. Mas a família, ela tem nós temos vários conceitos de família, não é isso? Nós temos a família tradicional, que é a família marido, mulher e filhos. E essa família, nós temos, por exemplo, como exemplo, a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, que é a família perfeita, né? Bem sabemos também que é na família onde os filhos devem dar os primeiros passos na fé. Muito ouvimos falar da igreja doméstica e que é nela que o amor e o desejo de viver também hoje o Evangelho deve brotar no coração de seus filhos. Como nós sabemos, a família ela também é chamada de igreja doméstica. Nós sabemos que se educa as pessoas não apenas por palavras, mas principalmente por testemunho. Quando você olha para um pai, uma mãe que vive a sua vocação, primeiramente a sua vocação esponsal, tanto do homem quanto da mulher. E também depois desta união, né, que os dois são agraciados por Deus com seus filhos, viver esta vocação maternal e essa vocação paternal, ou seja, esse amor. Então, o pai sempre vai ser um educador da fé na vida do filho quando ele vive, pratica e testemunha aquilo que ele acredita. Um filho só vai acreditar que de fato Deus é pai, Deus é amor, se este pai, se esta mãe também é amor na vida do filho. Porque muitas vezes nós falamos de coisas do transcendente e se esquecemos do mais importante, do presente. Eu só posso falar de algo, aquilo que eu vivo. Então, o pai, ele tem uma importância muito profunda junto com a mãe na vida do filho. Então, os filhos só serão, de fato, homens e mulheres de fé se eles beberem nesta fonte, chamada pai, chamada mãe. Quando os dois se disponibilizam a viver esta fé no dia a dia, mostrando o que é esta fé. Uma fé em um Deus eterno, em um Deus que é amor, em um Deus que é vida, em um Deus que é presença, como nos ensinava São Francisco e o próprio Jesus, né? Então, os filhos só vão aprender de fato quando vê os pais praticarem. Por isso que o pai que não pratica esta fé, a mãe que não pratica esta fé, aí incorre naquele erro de também desviar o seu filho do caminho. Mas quando ele vive o seu batismo, né, e é o primeiro a assumir esse ser batizado, então o filho olha para o pai, vê um testemunho vivo na vida dele e passa a praticar.
Por isso que o pai tem essa missão, junto com a mãe, essa missão especial. Vivenciar na vida do filho aquilo que ele acredita. Com o tema da festa de São Francisco deste ano, que nos convida a aprender com o nosso padroeiro, a viver a sabedoria do Evangelho, o ensinamento dado pelos pais dentro de casa gera filhos que desejam seguir os mesmos passos de Francisco e assim também os do próprio Jesus. Com São Francisco, praticamente São Francisco nos uniu, certo? Logo quando eu comecei a trabalhar, me colocaram para uma cidade bem distante. E nessa cidade, quando chegamos lá, essa cidade padroeiro é São Francisco também, que é Itapajé. E com uma semana eu conheci minha esposa. São Francisco de Assis lá. Que é o mesmo, né? São Francisco da Chaga e São Francisco de Assis. Né? E com isso, isso em 1984, nós casamos. Né? Conheci ela no 83 e casamos no 84. E houve essa ligação da paróquia de São Francisco da Chaga com a paróquia de São Francisco de Assis. E nós casamos lá e viemos embora para cá. E os nossos filhos são todos canindéenses, né? Eu não sou canindéense e nem ela. Praticamente, eu nasci em outra cidade, né? Mas vim há poucos meses, 3, 4 meses de nascido, eu vim para Canindé, né? E eu acredito que muitas pessoas aqui de Canindé, aconteceu isso com eles, né? Vieram em Romaria e aqui ficaram. E foi o que aconteceu com a gente. Né? Meu pai veio a serviço e nós ficamos aqui. E assim, nós fomos criados, né, dentro da paróquia de São Francisco. Né? E São Francisco, São Francisco nos ajudou bastante, né? Porque foi o meu pai e minha mãe tiraram praticamente o seu sustento e nos sustentaram, né, da própria Romaria. E com isso nós fomos aprendendo a conviver, a viver na paróquia, a ter aquele elo de ligação com os padres que vinham. E parece uma coisa assim que Deus preparou para a gente, foi lapidando, certo? Lapidando, e nós hoje somos paroquianos, fazemos parte da paróquia de São Francisco, fazemos um trabalho dentro da paróquia de São Francisco, tanto na festa como depois a gente faz parte do Encontro de Casais com Cristo. E também São Francisco colocou a gente numa situação que todo ano a Valdísia, minha esposa, trabalha na festa de São Francisco com moradores de rua, que são aquelas pessoas mais vulneráveis, que ela pode até falar também um pouquinho a respeito disso. No meu trabalho, a parte que eu faço é acolher o morador de rua, né? Quando a gente sai para aqui em Canindé, principalmente agora, né, nessa época de festa, aparece muito morador de rua. Também tem aqueles que estão na rua, porque em Canindé não tem morador de rua, Canindé tem gente na rua, né? Então eu faço um trabalho com eles. Quando são idosos, que não têm família, a gente acolhe no CREAS e faz o possível. Se não tiver documento, a gente ajeita o documento. Se for para voltar para outra cidade, ele volta. A gente faz toda a mediação para que ele volte para sua família, né? E esse trabalho a gente faz, não é só todo o tempo da festa, é quando aparece, né? Porque aqui em Canindé nunca falta, né? Nunca falta, né? Sempre tem aquele que a gente faz o trabalho, mas a gente faz o possível para que eles retornem para a família deles. E aí eu acho que nós canindéenses, toda a vida, esse contato com São Francisco, São Francisco nos inspira muitas coisas, né? A fraternidade, o cuidado com o meio ambiente, né? O amor a Deus. E para vocês, o que é que vocês acham que as famílias poderiam pegar como exemplo de São Francisco, né? A gente sabe que tem a Sagrada Família de Nazaré como modelo essencial, né? Uma coisa que é importante é nós olharmos o tempo de Francisco, né? Então Francisco olhava para a família dele, principalmente pela mãe e para o pai, e tinha grandes dificuldades. A mãe, uma mulher mais próxima, amiga, companheira. O pai simplesmente preocupado com aquilo que era material, com o comércio.
E São Francisco encontra na mãe muito mais do que encontrou no pai, a essência de uma família. E uma das coisas que chama a atenção é que quando ele caminha, né, para viver esse ideal de vida, aquilo que ele descobre na caminhada, sem dúvida alguma, podemos dizer assim, que a maior força vem da mãe, né? Porque ele olhava para a mãe e percebia o quanto a mãe era próxima, o quanto ela era amiga, o quanto ela era acolhedora, o quanto ela estava disposta a caminhar com o filho. Então Francisco tem um sentido pleno do que é a família. E o que chama a atenção também é que ele olhava as famílias, os seus vizinhos contemporâneos da época, e percebia tantas coisas nas famílias e aquilo ele trazia para si. É tanto que quando ele assume esta vida franciscana, né, e todo mundo se encanta com a vida que ele leva, muitas famílias o querem seguir, mas não podiam segui-lo porque ele faz um voto de castidade. E aí ele cria a Ordem Terceira, a UFS, né? Para que também, como casados, como homens e mulheres da família, possam seguir também esse ideal de vida, esse modelo de vida. Então, para Francisco, a família também é o centro da vida dele. Por isso que vivermos em fraternidade significa vivermos em família. Cheio de amor.